feliz aí? Diz amém. Quem está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você ou não? Amém, que bom. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 25, 27. Gênesis 25, 27. Opa! Diz assim: cresceram os meninos. Repita comigo: cresceram os meninos. Tá fraco, hein? Cresceram os meninos. Perceba, não era mais criança, já sabia o que estava fazendo. Você, espiritualmente, ainda é uma criança ou você já tem maturidade? Vamos lá, seguindo. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, era mais caseiro, próximo. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Jacó tinha feito um cozinhado, é bem bonito, não? Quando esmorecido veio do campo Esaú e disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Só um comentário, a primeira lição que nós tiramos desse texto: o bullying tem mais de 4.000 anos. O nome dele era Esaú, certo? Esaú significa peludo completo, tipo, já nasceu cabeludo com os pelos. Esse era o nome dele. A Bíblia fala que ele tinha o cabelo vermelho, só que quando ele pediu aquele negócio vermelho para comer, aí o pessoal começou a chamar ele: oh, vermelho, vermelho, vermelho. Não foi porque ele tinha o cabelo vermelho, foi por causa dessa comida vermelha. Ou seja, 4.000 anos atrás o bullying já estava, certo, funcionando. Vai lá, próximo. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito da primogenitura a Jacó. 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado e de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, essa é a palavra mais importante do texto. Assim, repita comigo: desprezou. Agora com a boca aberta. Diga: desprezou. Isso. Esaú seu direito de primogenitura. Amém. Irmãos, toda vez que eu vou estudar a Bíblia, eu procuro entender algumas coisas para estudar melhor. Aqui segue uma dica para você. É interessante você, quando lê um texto, saber a respeito da geografia do local que está acontecendo isso, as distâncias, saber quem escreveu, o ano que escreveu, a língua, alguns costumes e o contexto histórico daquele texto. E o mais importante, você tem que ler e você tem que entender a aplicação pessoal. Nós somos bons em julgar. Nossa, Esaú desprezou a bênção do Senhor. Que isso, que absurdo. Mas às vezes nós temos muito mais coisa parecida com Esaú do que a gente imagina. Mais importante de você apenas ler gramaticalmente e compreender o texto é ver aquilo que Deus fala com você. Ver aonde aquele exemplo que foi dado, aquela passagem, se encaixa na minha vida. Perceba que na Bíblia está escrito sobre o nascimento dos gêmeos. Depois, passado muito tempo, eles já são jovens. Não relata a vida toda. Ou seja, se está descrito é porque tem importância para as nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Esaú, chamado de Edom, por causa do bullying,
deu origem aos Edomitas, um povo. Já ouviram falar dos Edomitas? Então, os Edomitas, esse fato aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, só para você entender, segundo a cronologia Ussher, que fez a datação dos eventos da Bíblia, Adão viveu sobre a terra 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás. Então, 4.000 antes de Cristo, tem até uma data, 22 de outubro de 4.000 e pouco antes de Cristo. Tem uma data. Então, 4.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo é mais ou menos Abraão, Isaac. 1.000 anos antes de Cristo, rei Davi. 500 anos, 580 na verdade, 586 foi quando caiu Jerusalém, que os babilônicos tomaram. Cristo, certo? Veio no ano 0 e nós estamos no 2000 a.C. Ou seja, esse fato aconteceu no ano 2000 a.C., ou seja, 4.000 anos atrás. E Esaú deu origem aos Edomitas, um povo que depois se fixou onde hoje é a Jordânia, certo? Petra. Todo mundo já ouviu falar de Petra ou não? Aquele que tem aquela escavação na rocha. Alguém já foi em Petra? Eu fui uma vez. Aquela paisagem de cinema surreal. A Bíblia relata que, inclusive, os Edomitas, eles fizeram um caminho pela rocha e habitaram no alto das montanhas. Existem alguns guias que falam que alguns Edomitas, esse descendente, cavaram alguma das casas, não aquelas mais top, mas tem várias. Lá é um sítio muito grande, é um local bem grande. Em alguns daqueles caminhos foi esse povo, descendentes de Esaú, que estiveram ali e fizeram aquelas escavações, casas dentro da rocha. Esse povo travou várias guerras e vários conflitos contra os filhos de Israel. Davi conquistou esse pessoal. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles queriam passar por esse caminho onde moravam, os Edomitas não permitiram, eles tiveram que dar uma volta grande. Então teve vários problemas desse povo com Israel. Inclusive, Herodes, o grande, aquele que mandou matar os bebês, era Edomita. Então você veja só, esse povo teve vários conflitos com o povo de Israel. E às vezes a gente olha e fala, não, esse povo aí é um povo do diabo, assim. Esse Esaú desprezou a bênção. Mas como eu disse, hoje eu quero mostrar para você que eventualmente a gente age da mesma forma que Esaú. Um costume da época, e aqui às vezes a gente confunde as coisas, é o direito à primogenitura. Hoje, na nossa sociedade, irmãos têm o mesmo direito, sim ou não? Inclusive, quando os pais morrem, aí a partilha dos bens é aquela alegria, né? Já viram ou não? Uma vez um advogado me falou assim: existe coisa pior que a morte? Ele respondeu sim. Se chama inventário. Já viu? Tem advogado, Jane? Marcelo? Já viram, irmão? Geralmente é assim. Quando é filho único, 0 BO. Quando é 2, chega a ser um meio termo, mas tem 3. Sempre vai ter um que é quebrado, que precisa vender na hora, não, faz qualquer negócio, precisa dar do dinheiro agora, e o outro fala, não, vamos jogar fora não, pronto, aí filho, já, aí, só por Deus, aí vira inimigo, não olha na cara. E não é só família de pobre não, eu já vi família de rico aí o negócio ser feio também, mas enfim, nessa época a cultura era diferente. O primogênito, ele tinha privilégios. Nessa época, ele tinha direito sobre os bens. Alguns autores falam que ele tinha porção dobrada. Eu já ouvi falar que ele tinha direito à metade de tudo que era do pai, quando o pai morria.
Então tinha lá 10 filhos, dividia, metade era do primogênito e o resto dividia para os outros 9 filhos. Mas ele também tinha direito a ser o líder político e religioso da família. Esse era o direito à primogenitura. Nesse caso em especial, além desse direito à primogenitura, você vai ver que ele fala quando Deus abençoa, Isaac abençoa Jacó, ele fala, sobrou alguma bênção, sobrou alguma coisa, não estava falando apenas do direito à primogenitura, mas estava da bênção aquela que Deus passou, da profecia, da promessa para Abraão, que foi dada a Abraão. Então, além do direito da primogenitura, tinha essa bênção profética, que viria inclusive o Messias, que ele seria pai de multidões. Então, às vezes a gente confunde essa bênção. Eu creio da seguinte forma: nós temos um nível de revelação, sim ou não? Quem aqui é das antigas, lembra de 1980, 90? Existia um grau de revelação e informação, sim ou não? Hoje, muito maior. E às vezes nós não caminhamos no nível de informação que a gente tem e de revelação. E quando a gente não tem a dimensão completa, a gente deixa de acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu creio que naqueles dias, quando aqueles 2 irmãos eram crianças, eles conviveram durante um tempo com Abraão. Eu tenho certeza que Abraão chegava para eles e falava assim, ó, vocês dois, não, cadê dois aqui? Vocês têm uma promessa de Deus. Vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão ser uma nação, Deus vai abençoar. E Abraão passou para aqueles meninos toda a revelação que ele teve, tudo o que aconteceu, porque a tradição oral em Israel é algo que funcionava, coisas que a gente deveria inclusive copiar, e não fazemos. A gente chega em casa, fala um monte de conversa fiada, assiste filme, né? Um monte de coisa que não presta, fala um monte de besteira, mas não fala daquilo que deveria falar, das coisas de Deus e tal. Lá não, eles reuniam a família, não tinha televisão, não tinha celular, reuniam e conversavam e passava toda aquela visão. Eu tenho certeza, aqueles 2 meninos ouviram tudo a respeito da bênção de Deus, mas um creu e o outro nem ligou. Às vezes você está aqui dentro da igreja, está ouvindo semanalmente uma mensagem que Deus vai te curar, que Deus vai fazer, que Deus vai trazer o avivamento, que Deus é poderoso, que você vai vencer o sobrenatural, que vai acontecer, e você olha assim, será? Mas quando eu faço uma careta ali, eu olho para a câmera, daí eu já vejo o Leandro ali, na figurinha ali. Mas você faz aquela cara assim, mas será que vai acontecer? Será? Mas... não, isso aí vai acontecer na vida do Júnior, vai acontecer na vida do Nicolas, acontece na vida, mas na minha, eu sou tão fraco, tão pobre, tão assim, tão assado. Irmãos, a gente tem que começar a desmistificar alguma coisa. A gente precisa começar a crer e desmistificar, andar no nível da revelação. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem uma ideia das coisas que não tem nada a ver com a realidade. Semana passada teve a Páscoa, sim ou não? Musical de Páscoa, lembra? Teve até imagem projetada nesse telão. Quando fala em Páscoa, você pensa o quê? Paixão de Cristo, aquela cruz alta, Jesus lá em cima, no alto do monte, não é isso que você pensa? Tinha até uma imagem projetada aqui. Na verdade, não. A realidade, Jesus foi crucificado nessa altura aqui. No máximo, essa altura aqui, ó. Não estava lá em cima, no alto do monte. Só para vocês terem noção. Quem for para Israel junto com o pastor, ou quem já foi, quem vai, você vai chegar num local que se chama Jardim da Tumba. Esse local, você no final dele, você vai ficar de frente para um morro, enfim, que é pedra e tem 2 buracos, parece uma caveira. E a gente tem, ali embaixo hoje está asfaltado,
e é uma garagem de ônibus. Você vê assim os ônibus, está lá funcionando. Tem aquele, cercado, é proibido a entrada, e em cima tem um cemitério árabe, salvo engano. Mas a gente tem a noção, a gente pensa de que Jesus foi crucificado lá em cima, e aquela madeira devia ter uns 5 metros de altura, ele ficou lá no alto. Não, ele ficou aqui assim. Se foi aquele local, que eu não posso afirmar que se foi, mas ele não foi crucificado lá em cima. Depois vocês colocam no Google, vocês vão ver. Ele foi crucificado embaixo, justamente onde passavam as pessoas. Ele foi crucificado nu. Põe aquele véuzinho nas imagens para não ficar feio, mas ele foi crucificado nu. Aqui é a rua e ele estava crucificado aqui, ó. Por quê? Para que quem passasse pudesse cuspir na cara e dar tapa na cara, bater na pessoa. Como é que vai bater se o cara está a 5 metros de altura? Era isso. Foi isso que ele passou. Aqui estava a rua, as pessoas passavam. Ali era o caminho de Damasco, tanto que tem um portal ali de Damasco do lado. Então era o caminho das pessoas. Aquela forma de punição era pedagógica. Coisa do tipo assim, ó, se você fizer matar, roubar, qualquer coisa, é isso aqui que vai acontecer com você. Então passava e via a pessoa ali agonizando. Foi isso aí. Às vezes a gente cria uma imagem, né, padrão Mel Gibson, cinematográfica, a gente inventa uns negócios da nossa cabeça que não tem nada a ver com a realidade. Era 2 caras ali que pegavam uma cruz e botava ali, você não precisava de 10 pessoas. Então a gente fica criando coisa. E inclusive isso acontece para a gente receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entender, Deus tem revelado coisas grandes. E se Ele está revelando, é que é para a gente usar. Mas a gente fica inventando dificuldade, a gente fica colocando coisa e não faz aquilo que deveria fazer. Aqueles 2 jovens ouviram a promessa, mas um desprezou. E quando fala desprezou, a gente pensa que é algo assim, fez uma cena, cuspiu, não quero, tenho nojo. Não. Ele deu valor a algo que não tinha o devido valor. Deixa eu fazer uma coisa, perguntar uma coisa para você. Quem tem coisas importantes na sua vida? Levanta a mão. Quem tem prioridades na vida? Levanta a mão. Qual que é a diferença daquilo que é importante e daquilo que é prioridade? Você sabe me dizer? Só para a gente, didaticamente, a gente pensar, importante, tudo é importante na nossa vida, mas prioridade é aquilo que é inadiável. O importante dá para você deixar para depois, mas quando você tem algo que é prioridade, você para, mesmo que seja importante o que você está fazendo, você para e vai atender a prioridade, sim ou não? Eu sou policial militar e eu não sou bombeiro, sou policial, então eu não fui em locais de acidentes graves, mas eu tive aula de socorros de urgência. E uma das coisas que me ensinaram, inclusive na primeira aula, o instrutor chegou e falou assim, ó, vocês 2 vão ficar assim, ai, só assim, dando né, ai. Ó, vocês 2 vão tipo apagar, vão estar desmaiados. E vocês 4 aqui, vocês vão berrar, mas vão berrar com tudo, vão fazer escândalo, beleza? Combinado? Aí mandava vir de um por um, vai lá, atende. Quando ele chegava aqui, ele via 2 caras só resmungando, 2 apagados e 4 berrando. O que naturalmente a gente faz? Corre para atender os caras que estão aqui. Sim ou não? Você não sabe de nada, mas depois o instrutor falava, olha, se eles estão gritando é porque estão bem. Você tem que ir atrás de quem está mal. Você tem que dar prioridade. Por quê? Porque esses aqui podem estar sufocados, pode estar, sei lá, morrendo. Então você atende primeiro o quê? Aquilo que é mais emergente, que é mais necessário. Se a gente trocar a ordem das coisas, a gente pode causar morte. Bom, não sei, não sou médico, né? Se eu falei alguma besteira, temos vários doutores no nosso meio, me perdoem, mas foi assim que me falaram. Nem sei se existe mais isso, mas enfim, né? Me perdoe a falta de conhecimento técnico, mas é algo mais ou menos dessa natureza. Ou
Ou seja, muitas vezes nós trocamos a prioridade e a gente não entende aquilo que deve vir primeiro, e a gente acaba desprezando aquilo que é mais importante, ou aquilo que é prioridade, por algo que não tem tanta importância assim. Então se você olhar aqui Esaú, ele estava com fome, sim ou não? Deixa eu perguntar, existe algum problema em alguém querer matar a fome? Não? Tem algum problema ou não? Eu acredito que ninguém aqui passou fome, passei fome na vida, pode ter acontecido. Se tiver alguém aqui passando fome hoje, fala comigo. Eu não admito nenhum dos meus irmãos passando fome, mas eu acredito que ninguém aqui está nesse estado de passando fome, certo? Mas eu acredito que todo mundo aqui já teve fome. Hoje em dia a gente come toda hora, come errado, quase nunca a gente está com fome. A gente tem vontade de comer alguma coisa, né? Em especial algumas pessoas, queria comer um negócio, mas não sei nem o que. Zero fome, zero. Mas, eventualmente você foi para um lugar, não deu tempo, correu e ficou com fome. Puxa, estou morrendo de fome. Todo mundo aqui já sentiu fome na vida ou não? É legítimo você matar essa fome? É ou não? Você trabalhou o dia inteiro, você está, né? Todo mundo aqui trabalha e você trabalhou e chegou cansado em casa e quer descansar. É legítimo você descansar ou não? É legítimo você querer ter uma profissão, uma carreira de sucesso? Alguém acha que é errado querer isso? Alguém acha aqui que é errado a tua empresa, você querer que a tua empresa cresça e prospere ou não? Não tem nada de errado, não é pecado não, pode ficar tranquilo. Agora, errado é trocar a ordem das coisas, isso se tornar a tua prioridade. Foi isso que Esaú fez. Ele tinha a bênção de Deus, ele tinha acesso ao sobrenatural de Deus, mas por causa da fome dele, uma coisa tão pequena, ele trocou. E às vezes a gente faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Detalhe, você já reparou uma coisa? Você pode estar morrendo de fome, aí você vai num rodízio, come pra caramba. O que vai acontecer no dia seguinte? Eu não sei com vocês, mas comigo a fome volta. Vocês acreditam? É verdade. Às vezes volta no mesmo dia, inclusive. É uma fome, né? É uma fome que eu ainda tenho fome. E a fome que não passa. Mas quando a gente não tem a dimensão do sobrenatural, a gente troca coisas eternas por coisas passageiras e ínfimas. Vamos dizer o seguinte: falar um outro idioma é legal ou não? Jet school. And remember, God bless you. Gostou? Fala inglês, beleza? Mas é o seguinte, Mayara, você fala mandarim ou não? Fala português, fala algum outro idioma ou não? Não? Seria legal você aprender a falar mandarim ou não? Língua dos chinês. Não é legal? Você não acha que seria legal se você falasse? Não acha legal? Então não quero falar assim. Não, você deve falar, Alexandre. Você. Quantos anos você tem? 19. Você, 19 anos. Não seria legal aprender a falar chinês? Seria, né? Vamos aprender a falar chinês ou não? Você sabe alguma coisa de chinês ou não? Nada. Nenhuma letra, nada. Então é você mesmo. Vamos aprender a falar chinês? Viu? Eu pago para você um curso de chinês. Topa ou não? Alguém aqui, pais, já pagou um curso para o teu filho, que ele foi porque você queria que ele fizesse? Algum pai já teve essa experiência? Você acha que esse dinheiro foi bem investido ou não? O que vocês acham? Ela vai até começar, ela às vezes, não, acho legal. A Mayara não quis nem conversar, né? Eu ia pagar um curso de chinês para você, mas ela não quis, perdeu. Não valorizou, desprezou. Não, agora já era. Ela que olhou assim, tal, beleza. Agora ela vai começar. Vamos, irmão, vamos fazer as contas. Ela vai começar um curso de chinês aqui. Ela vai começar
começar, vai dar preguiça, o curso não é online, é presencial, toda vez, 2 vezes por semana ela vai ter que ir lá, mas chinês, o que eu quero com chinês na minha vida? Agora, se chegar alguém para ela e falar assim, Júlia, você é a profissional que eu estava procurando, certo? É você, está abrindo uma startup lá na China, top, e nós vamos te pagar $50 mil por mês. Você não é casada, né? Ainda não, Joãozinho, não tem filho. Mas vamos supor. Mas vai chegar, recebe a irmã. Mas é o seguinte, digamos que você tivesse filho e tal, nós vamos te arrumar um apartamento, teus filhos vão estar na escola, pense aquele negócio da China, literalmente, certo? Só tem uma condição, você tem que falar chinês fluentemente, detalhe, não é só falar, você vai ter que escrever artigo científico, você vai ter que, sabe, não queira, não, eu falo um inglesinho arrastado, já viram a galera falando inglês? Já viram ou não? How are you? Daí o cara fica pensando em achar uma palavra que dê certo. Já viram isso aí ou não? Ei, esquece. The king, the office, the power. Já viram? Vocês são rápidos nos memes aí, rapaz. Isso aí todo mundo sabe, né? The king, the power, the best. É melhor eu não continuar, senão ainda sai uma besteira. Mas entenderam? Esse não serve. Tem que ser chinês, mandarim, né? Tem que ser mandarim fluente, top. E detalhe, você tem que escrever. Não dá para enrolar. Deixa eu perguntar para você. Tendo uma dimensão um pouquinho maior, será que ela vai se empenhar em aprender a ser chinês? Dia 1º de janeiro, não, dia 1º de janeiro ninguém faz nada. Dia 5 de janeiro você começa a trabalhar lá na China. O que ela vai fazer? Capaz dela catar com o dinheiro dela, ir lá na China e para aprender. Será que ela vai aprender melhor ou não? Com certeza. Esse é o problema. A gente não tem a revelação da eternidade e a gente vive como se só existisse isso aqui. Porque a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está trocando algo sobrenatural, eterno, por causa da nossa fome, de matar a fome. E nem com fome nós estamos. Se está na Bíblia, é um aviso. A gente tem que entender. Quem aqui já ouviu a expressão dá nada não? Quem aqui já ouviu? Porque falar, eu sei que vocês nunca falaram, certo? Ei, dá nada não. Já ouviram alguém falar? Aí você, não, calma, não, já ouviram essa expressão? O meu pai falou, ele costuma dizer, essa expressão foi criada no inferno. Dá nada não. Alguém fala para você alguma coisa, tem uma placa, tem um aviso, e você pensa, irmão, vocês sabem quantas pessoas já morreram afogadas por nadar num local que era proibido? Sabe quantas pessoas já morreram eletrocutadas porque mexeram onde não devia? Sabe quantas pessoas morrem e ficam sequeladas no trânsito porque não respeita a legislação de trânsito? Você sabe quantas pessoas vão para o inferno porque não ouve a palavra e não... Então, às vezes, a gente vive e dá nada não. Dá uma desalmada, dá nada não. O que adianta isso aí? Estou morrendo o pé. E a gente perde. E a bênção vai embora. Eu fico contando a história, depois o tempo passa. Nós estamos com 25 minutos. Daqui mais 5 minutos eu vou começar a ver a galera olhar no celular, sair para tomar café, entendeu? Já começa a se manifestar o inimigo se levantando. Fica comigo mais 20 minutos, preste atenção, só mais 20 minutos que eu vou encerrar. E se você não prestar atenção, Deus não vai falar com você, só de birra. Então, não pare, olhe para mim, preste atenção, em 20 minutos eu termino, prometo. Eu tinha uns 4, falei para vir, de manhã eu preparei 6 slides, falei 4,5, eu tive que encerrar, fica tranquilo. Mas preste atenção, fique comigo, não saia daí. O
fato é o seguinte: quando a gente entende aquilo que Deus tem para a nossa vida, fica muito mais fácil. Quando você tem um nível de revelação e informação também, as coisas ficam mais fáceis. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo aqui mora em Foz? Tem alguém que é de fora, está passeando aí? Todo mundo mora aqui. Digamos, eu vou te dar uma informação. Quando é 3:30 da manhã, você escuta a sirene, aquele muvuca, enfim. Você fica sabendo que a represa ali de Itaipu, a usina, rachou e vai estourar e vai sair toda aquela água. O que vai acontecer com Foz do Iguaçu? Imagina, na verdade não é só Foz do Iguaçu, mas Foz do Iguaçu é a primeira. Aquele mundo de água vai vir, não vai sobrar um nada aqui. Você está na tua casa e você tem 3 minutos para pegar uma coisa, catar, sair, entrar e correr, senão você vai morrer. Uma coisa só, na tua casa. Pensa aí, o que você pegaria na tua casa? Pensou uma coisa? Irmãs, qual das irmãs aqui pensou? Vou pegar meu jogo de paninho de prato. Tem alguém aqui ou não? Alguma irmã pensou, os paninhos de prato, como é que eu vou viver sem meus pães de prato? O pano de prato é útil, sim ou não? Mas nesse ponto, acho que não, né? Não, vamos lá, cadê os irmãos? Ah, lá, mano, que passa, mano, aqui, mestre churrasqueiro da parrilha argentina. Você pensou no teu jogo de faca? Não, né? O que ele pensou? Vou falar para vocês. Ele tem uma carteira de Bitcoin, aquele pendrivezinho com 250 Bitcoins. Amém. Está guardado na casa dele. Quem já sabe já fez a conta, 250 vezes. Ai. Compensa ele trocar aquele pendrivezinho pelo joguinho de faca dele? Apesar dele ser um cara churrasqueiro gourmet daqueles top, você vai fazer isso? Não, né? Agora vamos mudar aqui, vamos mudar o exemplo, mas é só um exercício mental, beleza? Digamos que o Trump, conhece o Trump, né? Ele brigou com o chinês lá, com o Xi Jinping, aloprou com o Putin, virou no avesso e ele apertou o botão do fim do mundo. Sabe aquele vermelho nuclear? Pau! E bomba para todo lado. Certo? E vai destruir tudo. Só que o Brasil é meio longe de tudo, as ogivas não chegam aqui, só vai dar uma zebra aqui e tal, aquele caos. E vai estourar tudo, Starlink, os caras... Pensa que arrebentou tudo. Nós vamos virar aquele ambiente de apocalipse que você vê nos filmes, ok? Agora deixa eu perguntar, o que é melhor? Lógico, uma das bombas vai estourar e Itaipu vai romper e você vai ter que sair correndo daqui. Num cenário desse, é melhor você pegar um pendrivezinho ou joguinho de faca? Não sei, mas eu começo a parar para pensar. Eu espero que isso nunca aconteça, irmão, para a gente não descobrir. Mas, dependendo do cenário, o pendrive não tem valor nenhum mais. Estourou tudo, acabou tudo. Então, quando você tem a revelação de algo, você começa a tomar as decisões mais corretamente. Mas quando a gente não tem, a gente está perdido, qualquer decisão a gente acaba tomando, acaba levando para o lugar. E eu não tenho medo de errar. Você hoje é fruto de decisões que você tomou há alguns anos atrás. E você será, dentro de pouco tempo, aquilo que você está decidindo, plantando hoje. Tem um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, se eu não me engano, ele falou assim: eu tenho liberdade, ou nós temos liberdade para realizar escolhas, mas eu sou escravo dessas mesmas escolhas. Ele, na verdade, ele só, eu nem sei, depois vocês procuram na internet e vê certinho como é que ele falou. Mas o fato é, ele nada mais deu uma roupagem, né, mais bonitinha para a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, e aqui eu vou dar uma corrida, quero falar sobre apenas duas coisas.
decisão, vou falar no final, mas desobediência, diga desobediência. Irmãos, eu creio, eu acredito que não existe pecadinho nem pecadão. Eu creio nisso. Mas se eu fosse para escolher um pecadão dos piores que tem, na minha lista estaria desobediência. Não é o mais feio, não é o que causa mais escândalo, mas eu acho que vai levar uma enxurrada de crente para o inferno. De crente, não estou falando do mundo, estou falando de crente. Aqui caberia uma mensagem só sobre o que é desobediência ou não, mas uma coisa é fato. Vou ter que falar em 5 minutos. A desobediência, ela mata. Falei, acho que há 2 meses atrás, sobre a capa de Acã. Desobediência. Que é maior do que Adão e Eva? Uma ordem clara. Não vão comer do fruto. O que eles fizeram? Comeram. E naquele momento que eles comeram, eles já morreram. Espiritualmente e fisicamente na sequência. Se você olhar dezenas de exemplos na Bíblia, você vai ver que a desobediência, ela mata. Saul, rei de Israel, perdeu o trono por causa de desobediência. A Bíblia fala que Samuel, eles iam lutar contra os filisteus. Samuel falou para Saul assim: fica aqui 7 dias, daqui 7 dias eu vou voltar e eu vou sacrificar o Senhor, beleza? Me espere. Deu 7 dias, Samuel não apareceu, e algumas pessoas, sei não, hein? Vou embora, não vai dar nada isso aqui e tal. E Saul com aquele negócio, não, vou ficar sozinho e tal. Foi lá e sacrificou, desobedeceu. Naquele momento, quando ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. Falou: o que você fez? Não, é que... Aí ele vai, né? Aí ele deu aquela ensaboada, né? Humanamente falando aqui, eles não tinham combinado 7 dias? Sim ou não? Samuel atrasou? Samuel não estava errado de estar atrasado? Se fosse hoje em dia, Samuel, que líder tóxico, que líder abusivo. Olha, quem é você para estar mandando no rei? Que absurdo. Tá aí. E todo mundo ia defender. Não, Saul tá certo, tá certo. Samuel, pode pedir perdão para o rei. Você estava errado, porque você atrasou, você marcou e não cumpriu. Saul naquele dia perdeu o trono. Naquele evento perdeu o trono. Passou um pouquinho, isso está escrito em Samuel 13, salvo engano. Em Samuel 15, ele separa, Deus mandou: você vai destruir tudo isso aqui. Ele guardou todo o ouro, o gado, e ele guarda, separa algo. Samuel fala: o que você está fazendo, Saul? O pecado da rebelião é igual o pecado da feitiçaria. Alguém aqui já fez macumba para matar alguém? Não levante a mão. Alguém aqui já fez macumba para matar alguém ou não? Para prejudicar alguém? Agora para arrumar marido? Não, também. Alguém aqui já fez isso? A gente olha e fala: meu, que absurdo. Você desobediente, está no mesmo nível. Para Deus, mesma coisa. Se você gostou ou não, você acha que eu sou radical ou não, problema seu. Converse com quem escreveu a Bíblia. Não reclame comigo. Reclame, né? É a mesma coisa. Lembra do nosso Código Penal Cristão? A gente atribui valores diferentes a coisas diferentes de acordo com a nossa convenção. Deus não respeita a convenção, a tradição, os conceitos, a sabedoria humana. Tanto que a bênção não foi para o primogênito, nem no caso de Ismael, nem no caso de Jacó, Esaú e Jacó. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, não com as nossas convenções, com o meu achismo, com o meu eu não sou o centro de nada, não sou eu que determino o que Deus vai fazer. Se ele deu a nós poder e autoridade, é porque ele deu, mas o poder é dele, eu só uso em nome dele, para fazer a vontade dele, não a minha. E o desprezar é da mesma forma. Às vezes a gente despreza a bênção de Deus, as coisas de Deus, porque não temos a revelação. E às vezes nós fazemos isso consciente. E aqui eu faço uma pausa. A maioria das vezes é consciente. Porque se não for até pior,
pior, eu já vi pessoas defendendo tese de doutorado e falando, isso aqui é mais grande. Já ouviram ou não? No espanhol está correto, fala mais grande, não é? Mas no português está errado. Como é que um cara fala errado? Professor de português falando errado. Pode um negócio desse? Não é mais feio? Uma pessoa que não tem instrução, não tem muito ensino, cultura, falar errado, ok. Mas uma pessoa que tem não pode errar. E às vezes a gente age dessa forma. A gente sabe o que é certo e faz o errado. Sabendo que está errado, eu conscientemente faço e continuo praticando. Vamos lá. Próximo, desobediência. Preguiça. Lembra dos 3 P's, 3 G's? Prazeres, posses e poder. É isso? É uma opinião minha, viu? Eu colocaria 4P. Em que pese a preguiça fazer parte dos prazeres, mas de tão poderosa que ela é, eu daria um pezinho só para preguiça. Às vezes não é falta de tempo, às vezes não é falta de nada. Às vezes você se organizar um pouquinho e larga a mão de ser preguiçoso mesmo. É legítimo você descansar, sim ou não? Você trabalha, está cansado, mas o problema é que a gente quer só o conforto. Só quer conforto, mais nada. Não, dá trabalho, tem coisa que dá trabalho. Vou redizer essa frase. Tudo que presta, tudo que você deseja alcançar, dá trabalho. Exige esforço. O grande problema é que a gente só quer viver na moleza, não quer fazer, não quer tirar. Já viram o grupo de WhatsApp ou não? Precisamos evangelizar mais, vamos orar mais, vamos fazer tal coisa. Na hora de vamos ver, eita glória! Já viram o mutirão? Vamos, não, vamos! No dia de vir aqui no mutirão, então a gente precisa entender que a gente tem que se esforçar. Não é pura e simplesmente, certo? A gente desejar, não, eu tenho vontade de ser usado por Deus, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não, tem que ter um esforcinho, senão a gente já vai acabar perdendo tudo aquilo que a gente tem. Não é, você despreza às vezes por preguiça mesmo. Você está ali no celular, quantos aqui, num dado momento, sentiram no coração assim, vamos orar, vamos orar. Às vezes acordou na madrugada, vamos orar. Mas daí a tua cama estava tão gostosa, você falou, não. Ou você pegou o celular, não, vou assistir um filme. Quem aqui nunca? Uma vez aconteceu o seguinte, eu trabalhava assim, durante o expediente, mas eu tirava serviço à noite. E quando você tira à noite, entrava às 8 da noite, trabalhava até 8 da manhã, naquele dia você ia embora, não trabalhava, já tinha trabalhado na verdade. E eu estava escalado numa quinta-noite. Ia ter nesse final de semana um encontro com Deus, tipo o nosso reset, começava sexta-noite. E beleza, e num dado momento veio aquele negócio no meu coração, ei, vai orar. Mas sabe quando vem forte? Às vezes a gente tem aquele pezinho na consciência, nossa, precisava orar um pouquinho mais. Não, mas veio aquele negócio, vai orar, vai orar. O que eu fiz? Primeiro eu fui dormir, depois que eu acordei, fui assistir um filme, estava cansado, deixei quieto. Ia começar 8 horas da noite. Quando foi antes das 7, um pouquinho antes das 7, o pastor liga, o Garcia. Eu não ia participar, eu não ia servir naquele... Porque tinha outras pessoas escaladas, eu não ia servir em nada. Eu estava liberado daquele evento. O pastor ligou, Garcia, preciso da tua ajuda. Não estou bem, estou indo para o pronto-socorro e você vai pregar a mensagem agora à noite. Vai lá e assume aí. Na hora me deu aquela vergonha, Agora entendi. Deus querendo me trazer para perto e eu priorizando o meu descanso. Ninguém falou que deixa de ser legítimo algo, certo? Mas muitas vezes nós temos colocado isso antes das coisas de Deus.
Às vezes nós agimos contrário à palavra de Deus, desobedecemos de forma latente, sabendo. E detalhe, só um comentário a respeito de desobediência. A desobediência, ela traz morte. Na Bíblia está até descrito que a desobediência tem até hemorroida para quem é desobediente. Sabia disso ou não? Depois vocês leem em casa. Deuteronômio 28, 27. Eis que te ferirei com uma coceira, com sarnas, coceira do Egito e hemorroida que você não se sarará. Até isso a Bíblia é clara. E às vezes a gente está cheio de ferida, às vezes a gente está cheio de coceira e não consegue sarar por desobediência. Às vezes a gente está morto e a gente não consegue fazer nada. Por quê? Porque a gente está morto, a gente nem sabe. Deus se foi, a presença dele se foi e a gente nem percebeu. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite para que você, mesmo que está ferido, que está com coceira, que está morto, Deus vai te levantar. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Você tem um nível de revelação que os nossos avós, que muitas vezes nós não tínhamos há anos atrás, e pessoas, há anos atrás, nossos avós, com a metade da revelação, eles se agarravam à palavra e viviam as promessas de Deus. Porque eles tinham a fé de que aquilo que estava sendo pregado era para eles. Eu digo, é para você, é para a sua vida. Eu não sei as decisões que você tomou até hoje, que te trouxeram até aqui. E se você parar para lembrar, a maioria das vezes que você se machucou, feriu, foi por causa de decisões erradas que você tomou na sua vida, ou alguém próximo a você, os responsáveis, alguém tomou decisões erradas. E impacta nas nossas vidas e nas pessoas que estão perto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tomar as decisões certas hoje, não vai mudar apenas a sua vida, vai mudar a vida dos teus filhos, das tuas gerações, vai mudar a vida das pessoas que estão em volta de você, no teu trabalho, na tua escola, aonde você estiver. As decisões que você tomar vão impactar e vão fazer a diferença. Eu quero que você se coloque de pé.